bem com vocês? Sexto dia da campanha, penúltimo dia. E nós somos guerreiros. O que te impede de receber uma resposta de oração, de um propósito? O que te impede de Deus responder a sua oração, a sua petição? Falta de intimidade com o Espírito Santo. Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifique o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então aqui está dizendo que nós devemos se santificar. O que significa isso? Obedecer a palavra. E o que seria obedecer a palavra? Ter intimidade com o Espírito Santo. Quem tem intimidade com o Espírito Santo passa aquele processo que eu disse para vocês, né? Os passo a passo. Oração, palavra, arrependimento, humilhação, quebrantamento, choro, se humilhar, reconhecer que você é. É isso, tem uns passo a passo. Então, falta de intimidade te impede de receber resposta, impede dos céus se abrir. Coisa que impede de Deus responder a sua oração. Mateus 21:22. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Tá, ok. Se ter fé, mas tem um porém. Você pode até ter fé, mas você precisa ter a outra coisa além da fé, juntamente para você poder receber. Bem, João 14, versículo 14. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Se vocês me amarem e obedecerem os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai. Então é necessário obediência, intimidade com o Espírito Santo, mesmo você tendo a sua fé. Você pode crer. Deus, em nada é impossível para Deus. Quando Deus decide, Deus quer. Se Deus decidir te curar agora, Ele te cura agora. Mas, se Ele tem coisas a fazer na sua vida, coisas para trabalhar, em maneiras diferentes de trabalhar, planos diferentes de trabalhar na sua vida, então pode ser que você não receba através da sua fé, agora crendo, mas sim o processo de intimidade com o Espírito Santo. Então, sim, peça qualquer coisa em meu nome, eu farei. Mas se você me ama e obedece os meus mandamentos, então é necessário um processo de intimidade com o Espírito Santo, muitas vezes, para você receber aquilo que você está necessitando nesse momento. Aqui o Senhor Jesus está dizendo assim para você, que muitos amam a Deus, dizem eu te amo, Jesus, mas não provam com as atitudes. E aqui em Mateus está dizendo assim, tem que ser de coração. Quem ama sinceramente de coração, prova nas atitudes, busca intimidade com o Espírito Santo, dá o seu melhor para Deus. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos milagres em teu nome? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. Então aqui é uma clara resposta, uma prova bíblica que é necessário. Nós temos intimidade do Espírito Santo não só para receber bênçãos, curas, milagres, transformações, prosperidade, mas receber a nossa salvação eterna, que é muito importante. Nós temos a obediência para estar mais próximo de Deus, para ter mais de Deus. O véu foi rasgado, nós temos a graça, mas a graça não anula a lei. Então, dentro da graça, nós devemos se santificar através da lei para estar mais próximo de Deus. Por que o véu foi rasgado? Porque o pecado nos separava de Deus. Então, se você não vive na lei, não tem como você receber a graça, porque a graça só entra quando a lei está dentro de você, que é a palavra. Como você vai receber Deus se o pecado está dentro de você? Se você decidiu, diferente, se você decidiu viver para o mundo, virar as costas para Jesus, viver para o mundo, aí é diferente, decisão. Eu não quero viver para Jesus, eu estou longe, vivendo nos vícios, no álcool, nas festas, bebidas, enfim, coisas que não agradam a Deus. É diferente. Então é necessário nós entrarmos em obediência à palavra de Deus, para termos os céus abertos e respostas, e ter a salvação eterna. Dúvida de muitas pessoas, né? Que muitas pessoas falam assim, né? Agora tem essa modinha de falar assim, não, Jesus conhece o meu coração, eu sou salvo por quem eu sou, porque eu amo o Senhor Jesus, Ele sabe do tanto de amor que eu tenho por Ele. Então não importa o que eu viva, porque Ele não tira algo que foi me dado, que é a graça e a salvação. Está aí um porém que vocês não entenderam.
Deus não tira mesmo. Ele não é homem para que minta, mas quem tira é você. Porque é você que decide se você vai pro céu ou pro inferno. Entendeu? Os porquês da resposta aí? Então é você quem tira. Separação entre águas e águas. Você decide céu ou inferno. Jesus te deu. Mas você é quem tira quando você sai da palavra de Deus. Então, você entra dentro da graça quando você está em obediência à palavra, tem amor em primeiro lugar, amor verdadeiro, dando o seu melhor na palavra. Não tem perfeição, mas dando o seu melhor na palavra e sendo santificado pelo sangue de Jesus. Primeiro, como ter intimidade com o Espírito Santo? Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o Espírito está disposto, está preparado, mas a carne não, a carne é fraca. Isso significa o quê? Como preparar para estar firme nas tribulações. O que a palavra nos pede? Primeiro, oração. Primeiro, vigiar. Vigia e ore. Vigiar. Olhar quais são as brechas, quais são os riscos, as portas que podem te fazer cair. E orar. Orar para não cair em tentação. Oração, vigiar, orar. Efésios, se revestir das armaduras de Deus, que é a palavra. Ser cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus diz assim: tome cuidado para não apagar a chama. Seja cheia do Espírito Santo. Busque orar em espírito o tempo todo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Ser uma pessoa humilde de coração, um espírito quebrantado, sempre obediente a Deus. Humilde, humilhação, ser servo, ser filho, ser disposto a fazer a vontade do Senhor Jesus. Porque a qualquer correção você vai obedecer. Você não vai virar as costas para o Senhor Jesus. Então, para ter respostas, orações respondidas, curas, milagres, transformações, é necessário ser humilde e ter intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo. O que seria ter intimidade com o Espírito Santo? Intimidade é a mesma coisa quando você tem um melhor amigo. Você é íntimo dele, você confessa, você conta segredos, você conta com ele, conta com a força, com os conselhos dele. Você está o tempo todo conversando com o seu melhor amigo, contando todas as coisas que acontecem no seu dia a dia. Então é assim com o Espírito Santo, como ter intimidade com o Espírito Santo. Sendo íntimo de Deus, sendo amigo de Deus. E como ser amigo de Deus? Conhecendo a Deus através da palavra. Porque oração, você precisa orar, como eu disse no primeiro passo. Mas o segundo passo é você conhecer Deus através da palavra. Porque uma coisa é você orar, você está falando, Deus, eu preciso de Deus, eu te amo, Deus, não sei o quê. Segundo, é você ouvir a Deus depois, para que Deus venha responder você nas suas petições. Segundo, ler a palavra, conhecer o Espírito Santo através da palavra, se aprofundar na palavra e deixar a palavra entrar dentro de você. Passo para ter intimidade com o Espírito Santo: amar a Deus em primeiro lugar, priorizar a Deus, tirar tudo que está em primeiro lugar na sua vida. Analise o que está em primeiro lugar na sua vida: sua família, seus amigos, seu relacionamento, seus vícios, seu dinheiro. Necessidade é uma coisa, mas quando isso está em primeiro lugar, ocupa todo o seu espaço a ponto de você não orar, não falar com Deus, é idolatria. Tudo o que está em primeiro lugar na sua vida é idolatria. Então, se você deixa de falar com Deus, deixa de buscar a Deus, deixa de dar o seu melhor para Deus, de ler a palavra, você está idolatrando algo que está em primeiro lugar. Às vezes seu emprego, sua família. A palavra de Deus diz assim: nem família, nem filhos pode estar em primeiro lugar, é idolatria. Se amar os seus filhos, sua família em primeiro lugar, eu estou em segundo. Então, o seu Deus vai ser a sua família. Então, quem vai salvar você é o Senhor Jesus, tem que ser em primeiro lugar. Então, analise agora tudo que está em primeiro lugar na sua vida e retire, para que você venha estar mais íntimo, mais perto de Deus e receber respostas de orações. Outra coisa que te impede de receber oração respondida é a dependência emocional. Quando você depende de pessoas e não de Deus. Um exemplo, quando você primeiro pede oração para as pessoas e não vai orar nos joelhos com Deus. Primeiro você fala com as pessoas, você não vai desabafar, depois, primeiramente, com Deus. Quando você depende da oração das pessoas, das revelações de profetas, de revelações das pessoas, mas você não depende da palavra de Jesus, da intimidade de ouvir a voz de Deus. E quando você depende de pessoas emocionalmente mesmo, a ponto de você colocar essa pessoa ou esse algo em primeiro lugar. Então é necessário você se livrar de dependência de alguma coisa. Dependência de internet, dependência de jogo, dependência de festa, dependência de uma pessoa. Depender de Deus primeiramente, para depois Deus enviar um adicional para te ajudar na sua edificação espiritual. Passos. Qual o último passo para ter respostas de orações? Você ser servo e falar: Deus, eu estou aqui. Qual é a sua vontade? O que eu devo fazer? E faça a vontade do Senhor. Então muitas vezes nós precisamos se posicionar na vontade de Deus. Nós tomamos atitude por si só. Aquilo que nós queremos, sonhamos, desejamos.
Nós não queremos fazer a vontade de Jesus. Então, abre essa porta para Jesus, que Ele tem o melhor para você. Você não vai se frustrar. Você vai ficar surpreso, porque a vontade de Deus é muito maior. Está sendo a palavra. Aquilo que nós sonhamos, que imaginamos, Deus tem muito além do que aquilo que nós sonhamos, imaginamos e pedimos, entendeu? Então, coloque na mão de Jesus, faça a vontade, se posicione, fala: Deus, eu vou fazer a sua vontade. Pronto. Oração respondida e céu aberto. Mas cumprindo, né? Cumprindo as suas promessas. Passo que eu lembrei: para você receber oração respondida, você orar, clamar sem cessar, sem desistir, porque muitas vezes existem muitos demônios, muitas batalhas espirituais, muitas cadeias espirituais que estão guerreando contra você, para você não receber. Às vezes Deus tá enviando um anjo lá do céu, tá descendo, aí vai enviar um lá do inferno lá e sobe e começa a guerrear nos ares, impedindo de você receber a sua resposta. Existe isso, batalha espiritual, impedindo de você receber. Às vezes era para você ter recebido, mas você não recebeu por causa de batalhas espirituais. Então é necessário você insistir, batalha, e Deus vai ver a sua fé, vai te honrar pela fé que você está insistindo, clamando pela sua resposta, pelo seu milagre, sua prosperidade, sua cura, e Ele vai te responder através de todos esses passos aí juntamente. Eu ia falar nesse propósito, nesses dias, mais coisas, né? Mais coisas profundas, mas vai ficar um vídeo muito grande e cansativo para vocês. Então eu vou repartir esse vídeo em várias partes, tá? E eu vou colocar outras coisas aí sobre intimidade com o Espírito Santo no outro vídeo, tá? Que vocês fiquem ligados aí, vai ter bastante coisa sobre o Espírito Santo e sobre intimidade com o Espírito Santo, para ajudar você a ser cheio do Espírito Santo e receber orações e respostas. Contrário, né? Resposta de oração. Ai, Jesus.